Às vezes você vai escutar profissionais de saúde falando o seguinte: não, mas você só precisa suplementar se você tiver deficiência de algo, se sua alimentação estiver desbalanceada. Joel, é praticamente impossível você ter uma alimentação completamente balanceada nos dias de hoje. Certo. Mesmo que você faça essa alimentação balanceada, você tem que saber que o nosso solo é muito mais pobre em magnésio do que era alguns anos atrás. Então, a suplementação ela vem para complementar algumas substâncias do nosso corpo. E Certo. aí eu elencaria algumas como as principais. Tá? Primeiro, a creatina. Creatina. Creatina tinha que ser, Básico. tinha que estar na água, sabe? Na água. Igual Sim. colocar iodo em sal, tinha que Aham. colocar creatina na água. A creatina, ela ajuda a nossa célula a produzir mais energia. Ela ajuda a produção de ATP. Ok. E aí a pessoa já lembra do cara na academia, né? E levantando peso. Quando, na verdade, é todas as células. A creatina ela vai impactar a sua célula muscular e sua célula nervosa. E Uhum. aí, cada vez mais estudos mostrando. Não só aumenta a força, diminui a incidência de lesão em maratonista. Às vezes o cara fala, eu só corro, só sou maratonista. Ok, toma creatina, você vai ter menos lesão do que se você não tomasse. Aí, ela está com alguns estudos já mostrando que diminui a incidência de declínios cognitivos com o passar da É idade. verdade, já li Ou isso aí. seja, mais creatina, menos demência. Né? E olha que coisa interessante, aí são estudos mais novos, e esses estudos mais novos, lembrando sempre, quando a gente fala de estudos novos, a gente precisa de alguns outros estudos para confirmar e para poder falar com certeza. Ok. Mas uma série de estudos já mostraram, dormiu pouco, usa 20 gramas de creatina. A creatina, ela compensa o Legal déficit isso. de sono. E não seria que assim, que você possa fazer isso a longo prazo, tá? Legal, vou dormir 5 horas por noite, tomar 20 gramas de creatina todo dia. Não, mas naquele dia que você dormiu pouco, vamos dizer que você pegou um dia, você dormiu pouco, amanhã você tem 3 palestras importantes para dar, você quer estar com a mente afiada. Você sabe que se você dormiu 5 horas, a mente não está tão afiada. Você toma 20 gramas de creatina. E essas 20 gramas de creatina, naquele dia, você não vai ter aquela queda cognitiva que os testes normalmente mostram para quem dorme pouco. Sim. Então, creatina em alta dose compensa a privação de sono. Outros estudos sendo feitos que teriam um efeito muito parecido em pessoas que estão sobre um estresse cognitivo muito alto. Então, uma pessoa que está passando por um estresse muito grande, tomando muitas decisões ao longo do dia, ela pode usar a creatina, porque a creatina vai compensar um pouco esse estresse mental. Perfeito. Então, esse é o primeiro suplemento, esse eu recomendo para todos, tá? Ah, quem não pode tomar. Dosagem, dosagem baseada pelo peso corporal, Exato. né? Existe a maior parte das pessoas fala em usar 5 gramas por dia, tá? De maneira generalizada. O que seria o ideal? Você usar 100 microgramas por quilo de peso. Então, se você pesa 90 quilos, seria 9 gramas. Se você pesa 70 quilos, seria 7 gramas. Tá? É um scoopzinho. O scoop ele pode ter 3 ou 5 gramas. Entendi. Então você vai ter que olhar o seu suplemento, aí o seu suplemento você vai colocar uma quantidade de creatina proporcional ao seu peso. Tá? Que a Maravilha. minha recomendação é essa. Para quem tem 70, 7 gramas, para quem tem 80, 8 gramas e assim por diante. Legal. E caso você esteja no momento de estresse cognitivo ou com déficit de sono, você pode chegar nas 20 gramas. Tá. Tá? Que são 4 scoops. Exatamente. Lembrando, se você for tomar 20 gramas de creatina, o ideal é que você separe, tá, as doses. Que você tome no máximo 2 doses de 10 gramas, porque 20 gramas no mesmo momento, em algumas pessoas pode levar a pessoa a ter diarreia. Boa. A creatina Tá. entra no estômago, puxa água para dentro e aí a pessoa pode ter um pouco de diarreia. Depois a creatina, o magnésio. O magnésio está ligado a diversas funções celulares. E aí o magnésio tem vários tipos. Tá. Né? Então você tem o magnésio glicinato, que vai melhorar a qualidade do sono. Você tem o magnésio treonato, é o que eu mais gosto. Porque o magnésio treonato ele é um nootrópico, ou seja, ele é um suplemento para a mente. Ok. Ele vai ajudar a pessoa em vários processos cognitivos. Sim. Aí depois dele, vitamina D. A vitamina D, para a maior parte das pessoas, é necessária. Muitas pessoas estão com uma deficiência de vitamina D hoje. Não se expõe ao sol, a vitamina D cai. É verdade. E aí existe até uma coisa interessante, um certo embate entre a medicina tradicional
e a medicina funcional integrativa. A medicina tradicional defende que os níveis de vitamina D estariam bons entre 30 a 60, enquanto que na funcional integrativa, nós gostamos que elas fiquem um pouco mais alta. Nós gostamos dela em torno de 80. Né? E tudo isso um pouquinho naquela questão de, se você tem uma vitamina D em 80, alguns estudos mostram que lá na frente talvez você tenha menos doenças. Só que isso a gente está falando de uma área que realmente é polêmica. Você vai ter alguns médicos falando que entre 30 a 60 tá bom, e você vai ter médicos como eu falando, não, vamos para 80. Mas se eu tomar mais, assim, se eu for para 60, 70, 80, tem alguma contra? Níveis tóxicos acima de 150 Tá bom. por anos e anos. Tá? Entendi. Por anos e anos. Então, gente, vai Na ser... dúvida, vamos manter um pouco acima, né? Manter um pouco acima, manter um pouco Exato. acima. Tá, creatina, magnésio e vitamina D. Vitamina D. Ômega 3. Ômega 3 também é um suplemento que existe bastante evidências, tanto de proteção cardiovascular, quanto de proteção cognitiva. Por causa também na parte neurológica, no neurônio, na baía de melina, etc. A velocidade da condução elétrica. Exato. Você vai ter duas partes no ômega 3. Você vai ter uma parte chamada EPA e outra chamada DHA. A DHA principalmente ajuda muito o cérebro. Sim. Então o ômega 3 também é um suplemento que eu recomendaria para todas as pessoas. E aí você vai me falar o seguinte, todas vão precisar? Joel, se eu for ver o seu exame genético, talvez eu veja que você tem genes que você não necessita de muito ômega 3, que você tem uma boa metabolização de gorduras boas e talvez você não precise, mas mal não vai fazer. Então, se eu não tenho a certeza que você não precisa, melhor que você utilize. Tá? E aí, dos 5 principais, eu terminaria com a coenzima Q10. Tá? Alguns dos nossos coenzima Q10 em alta dose melhoram nossos níveis de energia. Coenzima Q10, para quem, por exemplo, tem problemas cardiovasculares e está tomando um remédio para o coração, ajuda a proteger um pouco mais o coração. Então a Q10 tem vários estudos mostrando bons resultados. Qual é o teu blend de suplemento diário? Vamos lá, o meu vai acabar sendo um pouquinho mais extenso que esses 5. Certo. Tá? Esses 5 eu sempre vou tomar, tá. Mas eu vou acordar de manhã e também vou usar ou uma rhodiola rósea, tá? Ou vou usar cafeína e tianina, ou vou usar teacrina. São 3 suplementos para energia. Tá. Eu também vou usar um suplemento chamado NAD. O NAD é um derivado da vitamina B3 e de alguns anos para cá, vários estudos vêm demonstrando que o NAD vai caindo à medida que nós envelhecemos. E quando nós damos NAD em alta quantidade para camundongos, para moscas, etc., elas passam a viver um pouco mais. Okay. Então seria um suplemento ligado à parte de longevidade. Okay. Tá? Então eu vou colocar o NAD e vou colocar algum para energia. Por que eu falei rhodiola rosa ou teacrina ou a cafeína com a tianina? O que é rhodiola rosa? Rhodiola rosa é um adaptógeno. Tá? O que é um adaptógeno? É um tipo de suplementos que ajuda o nosso corpo a se adaptar a diversas mudanças, a diversas funções. Okay. Então a gente chama eles de adaptógenos. E por que eu vario entre os 3? Porque os suplementos que nos dão energia, nosso corpo se adapta. Então, por exemplo, se você quer usar a cafeína, tá? Para que você tenha mais energia, vai ser muito mais inteligente se você usar a cafeína 3 semanas e fazer um detox 1 semana. Usa 3, faz um detox 1. Certo. E aí quando você faz o detox, você vai colocar essa rhodiola rósea, ou você vai colocar teacrina. Outra coisa importante, a cafeína é sempre legal de usá-la junto com a tianina. Tianina é um tipo de aminoácido que, associado à cafeína, você mantém aquele poder de foco da cafeína, aquela energia da cafeína, mas você não fica tão agitado, você não fica irritado. Então, a combinação cafeína-tianina é considerado um dos melhores nootrópicos do mundo. E aí eu vou usando também alguns outros nootrópicos. Por exemplo, Bacopa monnieri é um suplemento que alguns estudos mostrou que melhorou a quantidade de sinapses no cérebro. Tá? Aí eu vou também usar citicolina, que é um doador de colina. Eu sei pelo meu exame genético que eu tenho dificuldade com algumas vitaminas do complexo B e também com a colina. Então eu uso um suplemento que me dá colina. A colina é uma substância importante quando o nosso cérebro está trabalhando em alto ritmo, tá? Quem pensa muito, quem trabalha muito, vai consumir muita colina. Existe colina nos ovos, mas eu suplemento um pouco mais. Aí ao longo do dia, eu vou... Chega no final do dia, em vez de usar rhodiola, eu vou usar um outro adaptógeno, que é a ashwagandha. Tá? O magnésio que eu uso, na parte da manhã, eu vou usar o dimalato. Na parte da noite, eu vou usar o treonato. Tá? E dependendo da fase que eu estou, eu posso
usar outros suplementos. Então, uma fase que eu estou tendo que trabalhar muito, eu vou focar em suplementos ligados à energia. Em uma fase que eu vou precisar de um pouco mais de criatividade, eu vou diminuir aqueles suplementos que aumentam minha concentração. Se eu estiver usando cafeína, olha que legal, olha que interessante tianina, essa. Eu nunca ouvi alguém falando que vai tomar um suplemento para diminuir a concentração. Lógico, mas é que você coloca no contexto para você criar e perceber adorei. Eu não vou usar um suplemento para diminuir a concentração. Eu vou diminuir os meus suplementos que me fazem concentrar mais. Que faz concentrar Porque isso. Se eu estiver mais concentrado, você está ali. Né? Às vezes você não consegue ver o cenário todo. Então, eu vou variando esses suplementos e em algumas fases, por exemplo, quando nós estávamos para ter, para gerar a Antonella, aí eu coloquei vitamina E, coloquei uma série de suplementos que melhoravam a qualidade dos meus espermatozoides. E aí foi um momento também no qual eu parei de fazer a reposição hormonal. Hoje eu tenho 45 anos, eu faço reposição hormonal com testosterona. Nossa. E aí, no momento em que eu quis ter meu filho, eu precisei parar a reposição, porque enquanto você faz reposição, sua contagem de espermatozoides diminui. E aí, nesse momento, eu coloquei Tongkat Alia, Euricoma e uma série de outros suplementos para estimular minha produção de testosterona e de espermatozoides. Tem um grande estudo sendo feito com um medicamento chamado metformina, que é muito conhecido, e para avaliar se a metformina não estende o tempo de vida dos seres humanos. Tem um outro medicamento chamado rapamicina, aí a gente não está falando de suplementos, está falando de medicamentos mesmo, que as pessoas precisariam ter um acompanhamento médico. Mas a rapamicina comprovadamente aumenta o tempo de vida de todas as cobaias testadas, de camundongo, rato, mosca, etc. Então você vai ver que nos próximos anos você vai ouvir muito falar dessa substância, rapamicina. Rapamicida, galera, anota aí, rapamicida, hein? Rapamicida. Maravilha. Rapamicina. Por exemplo, rapamicina. Estão usando com mulheres, tá? Que o ovário delas, elas não estão conseguindo ter filhos, para tentar fazer um rejuvenescimento ovariano. Então existem estudos já mostrando isso. Então é uma substância que a gente vai ouvir muito falar dela. Você viu aquele documentário no Netflix do homem que queria viver? Eu não vi, mas eu vi um trechinho. Qual que é o nome, gente? O homem que queria viver para sempre? Don't Die. Don't Die. O Homem que Não Quer Morrer. Don't Die. Do Brian Johnson. Don't Die. Exato. O Brian Johnson, ele gostei muito para quem gosta de longevidade. E ainda que ele seja uma pessoa um pouco excêntrica, ainda que ele esteja, vamos lá, no estudo da longevidade, ele é o carro de Fórmula 1 para o desenvolvimento de montadoras. Entendi. No carro de Fórmula 1, eles vão testar várias coisas, algumas que vão dar certo, algumas que não vão dar certo. Né? Ele está ali na fronteira da ciência, tudo que ele escuta falar que pode prolongar a vida dele, ele está usando. Então ele está como carro de Fórmula 1, lá na frente. Mas, por exemplo, uma das substâncias que ele usou a rapamicina, ele usou ela durante algum tempo, e aí ele começou a ter alguns problemas no sistema imune, ele chegou numa dose de rapamicina muito maior do que todos os pesquisadores da rapamicina recomendam. Né? E aí ele chegou nessa dose, ele viu alguns problemas imunes, ele tirou. Então ele está fazendo várias estratégias, as estratégias mais óbvias são as relacionadas a estilo de vida. Mas se a gente sair de estilo de vida, o que talvez mais ganhe pontos relacionados à longevidade é a medicina hiperbárica. Entrar naquelas câmaras hiperbáricas, que é 100% de oxigênio, 3 atmosferas, e ficar lá durante algum tempo. Se você for ver, tem gente no mundo inteiro com câmara hiperbárica dentro de casa fazendo a câmara hiperbárica. Inclusive, eu tenho uma lá na minha casa de campo, no Boa Vista, para entrar lá dentro eu já vi. Tentar rejuvenescer. Tem lá, tem hiperbárica, tem de gelo, tem de crioterapia, aí você tem os teus pesos livres, aí tu faz grounding. Pô, você é o cara que estuda biohacking pra caramba, né? Exato. Eu fui em 3 congressos de biohacking lá no Biohack Summit. Aí conheci o Dave Asprey. Já li uns 3 livros do Dave Asprey. Em 2019 eu fiquei fissurado por biohacking. Fissurado. E tô te ouvindo aqui, tô fazendo umas anotações, eu tô doidinho pra criar umas testes. E, né? Então, uns testes. Muito bem. O Dave Asprey é um cara legal. Você conhece ele? Não conheço pessoalmente, mas já li todos os livros dele. É um cara legal pra te conectar. Tem o WhatsApp dele. Depois eu vou te apresentar pra ele. E tem um que é o cara de Amsterdã. O loirinho.
Olev, já vou lembrar o nome dele. Qual que é o sexto? Você já Práticas falou uma naturais. delas. Grounding, que é pisar no chão. Sim. Qual que é a base do grounding? Ao longo do dia, nós estamos acumulando uma série de elétrons, de aparelhos, etc. E você, quando pisa na Terra mesmo, é como o fio terra, você entraria em equilíbrio eletrostático com a Terra. Isso diminui a inflamação, tá? E eu diria que isso é um nível de evidência, das 4 que eu vou falar, é que menor tem níveis de evidência. Tá. Depois disso, tá? Nós vamos para imersão em gelo, para você ter contato com água. Imersão em gelo tem ação anti-inflamatória, melhora a produção de dopamina, então tem uma série de benefícios. A imersão em gelo, o que a gente pode falar da medicina? A imersão em gelo melhora marcadores inflamatórios. Quem tem marcadores inflamatórios mais altos tem maior incidência de problemas cardiovasculares. Quando eu estou na medicina, eu não posso falar que pela imersão em gelo, melhorar marcadores inflamatórios, ela vai diminuir o problema cardiovascular. Certo. Mas é uma inferência que a gente pode esperar que ocorra. Então, além de todos os benefícios, assim, para articulação é milagroso, tá? Eu que lutei jiu-jitsu há muito tempo, tenho vários problemas articulares, tá? Condilite medial e lateral nos 2 cotovelos, então para mim funciona muito bem. Aí nós vamos para a sauna, e a sauna, assim, existe muitas evidências. Cara, eu já vi. Mas muitas evidências. Sistema imunológico. Exato. Pra cara, recuperação. Olha que coisa impressionante. Se você faz sauna 5 vezes por semana, você reduz em 66% sua chance de vir a ter alguma demência como Alzheimer. Você reduz em 50% sua chance de vir a ter problemas cardiovasculares. Caramba. E é dose dependente. Se você fizer uma vez, você vai ter uma redução em torno de 10. 2, um pouco maior. 3, um pouco maior. Até que chega no 5, 66 para demência e 50 para problemas cardiovasculares. Quanto tempo, Vô, tá? de sauna? 20 minutos. Aí você vai ter, se for uma sauna seca, você vai ter que estar com ela em torno aí de 80, 85 graus. Tá. Se for uma sauna infravermelha, aí você pode estar com ela aí em torno de 60, 65, de 55 a 65 graus. Por que a infravermelho é uma temperatura menor? Porque os raios infravermelhos, eles vão nos aquecer por dentro. Então você chega numa temperatura um pouco maior, mesmo sem precisar de uma temperatura tão grande da sauna tradicional. Mas a sauna molhada, sem infravermelho, ela... A sauna teria que ser a sauna seca para ter infravermelho. Existe a sauna seca e a sauna seca com infravermelho. Tá. E a sauna úmida. Tá? A sauna úmida seria uma temperatura aí em torno de 50 a 55 graus. É isso aí. Só que os estudos todos foram feitos nos países nórdicos, e o que eles têm lá é sauna seca. Então, a gente pode inferir que a sauna úmida vai ajudar, mas eu não posso afirmar com certeza que ela vai ajudar tanto quanto a seca. Por que não? Porque o estudo foi feito com a seca. Você faz seca? Tá? Eu faço a seca aqui em São Paulo, então eu tenho a seca que eu vou fazer de segunda a quinta, e eu faço a úmida lá na casa de campo.